Imagina a cena, um desastre natural, o caos total. Os serviços públicos sobrecarregados, fazendo o impossível mesmo. E aí, no meio de tudo isso, uma pessoa comum vê alguém em perigo e, sem pensar duas vezes, age para salvar uma vida. Essa pessoa é uma heroína, sem dúvida. Mas, para a lei, o que ela é? Um cidadão comum? Ou, sei lá, algo mais? Então a gente recebeu um material fascinante que parece ser, assim, de uma preparação para concurso de direito administrativo. E ele nos joga exatamente nesse cenário e nos desafia a classificar essa pessoa. Nossa missão aqui é desvendar esse quebra-cabeça. O cenário é o seguinte: o Estado Alfa sofreu um desastre de grandes proporções. A Polícia Militar, todos os órgãos, está todo mundo ocupado. E no meio dessa confusão, um cidadão, o João, que não tem assim nenhum vínculo com o poder público, vê uma mulher, a Mévia, se afogando. Por iniciativa própria, ele vai lá e salva a mulher. A grande questão que o material coloca é, sob a ótica do direito, quem é o João nesse exato momento? Qual é o rótulo jurídico para essa ação? E as opções que o material dá, nossa, já dão um nó na cabeça. João seria um particular em colaboração com o Estado, agente público de direito putativo, agente público de fato necessário, agente de fato putativo ou um servidor público temporário. É um daqueles casos em que várias opções parecem fazer algum sentido, sabe? Mas a resposta correta, segundo o gabarito, é que o João é considerado um agente público de fato necessário. Peraí, agente público? Mas ele não tem nada a ver com o governo. Ele não tem cargo, não tem contrato, não tem nada. Como assim a lei considera ele um agente público? Isso parece bem contraintuitivo. E é exatamente aí que está a beleza e também a complexidade do direito administrativo. Ele precisa criar soluções para situações que a vida real impõe, né? E a vida real nem sempre cabe nessas caixinhas arrumadinhas. A categoria agente de fato necessário existe justamente para esses momentos. Momentos em que a formalidade precisa ceder à urgência. Não dá para esperar um decreto de nomeação quando tem uma vida em jogo e o Estado não consegue chegar a tempo. Então, na prática, é a lei dando tipo um selo de aprovação num ato heróico para que ele tenha validade. Como se o próprio Estado tivesse agido. Perfeito, é exatamente essa a ideia. A doutrina jurídica cria essa figura para validar ações que, embora informais, são essenciais e de interesse público. E para definir essa figura, o material nos dá 3 pilares bem claros. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é a ausência de vínculo ou título. Ok, então o ponto de partida é que ele é um completo estranho para a máquina pública. Um completo estranho. Ele não foi nomeado, não foi contratado, convocado, nada. Ele não teve qualquer tipo de delegação formal. Ele agiu sem investidura nenhuma, sem qualquer papel que o ligasse oficialmente ao Estado. Foi um ato puramente espontâneo que nasceu da circunstância. Certo, isso está claro. Qual o segundo pilar? O segundo é a situação de necessidade ou urgência. O contexto aqui é crucial. Não é um dia qualquer na praia, sabe? É um desastre natural, uma calamidade onde os recursos públicos estão no limite. A normalidade foi suspensa. A ação do João era, naquele momento, indispensável para evitar um dano grave e iminente, que era a morte da Mévia. A lei reconhece que, em certos momentos, a necessidade cria a função. A necessidade cria a função. Gostei dessa frase. E o terceiro? E o terceiro pilar é a finalidade pública. Embora a ação do João tenha sido para salvar uma pessoa específica, o ato de proteger a vida é, na sua essência, um interesse coletivo fundamental. É uma das responsabilidades primárias do Estado. Então, ao salvar a Mévia, o João estava, na prática, exercendo uma função que caberia ao Estado. Ele estava visando um bem maior que interessa a toda a sociedade. Quando você junta esses 3 pontos, ele não tinha cargo, a situação era desesperadora e o que ele fez era de interesse de todo mundo, pronto. Para a lei, ele vira um agente de fato necessário. Sabe, analisando as alternativas, a que mais me confundiria, que parece ser a verdadeira pegadinha, é a do particular em colaboração com o Estado. Porque no fim do dia foi exatamente o que o João fez. Ele colaborou. Ele viu o Estado sobrecarregado e ajudou. A palavra colaboração parece perfeita para o caso.
por que a lei faz uma distinção que parece ir contra o senso comum? Essa é uma pergunta excelente, porque toca no ponto mais fino do direito administrativo. E você tem razão. Pelo dicionário, o que o João fez foi colaborar. Mas, para a lei, a palavra colaboração, nesse contexto, implica algo mais. O particular em colaboração geralmente tem um vínculo jurídico que justifica a ação dele, mesmo que seja temporário e sem remuneração. Não é um ato que surge do nada, do puro impulso do momento. Ah, então a chave é a existência de algum tipo de amarra jurídica, por menor que seja. Exatamente. O material que a gente recebeu dá exemplos perfeitos disso. Pensa num mesário durante uma eleição. Boa. Ele é um cidadão comum, mas não aparece lá por vontade própria. Ele foi formalmente convocado pela Justiça Eleitoral. Recebe um papel, tem uma obrigação formal de estar ali. Isso. Ele tem o que a gente chama de munus público, um encargo. Outro exemplo é o jurado em um tribunal do júri. Mesma lógica. Ele não estava passando na rua e resolveu entrar para julgar alguém. Ele foi sorteado, foi intimado. Existe um chamado oficial que o coloca naquela posição. Perfeito. E um último exemplo clássico é o do delegatário de serviço público, como dono de um cartório. Ele é um particular, mas recebeu uma delegação formal do Estado para realizar atos com fé pública através de um concurso. Em todos esses casos, tem uma convocação, uma designação, um encargo legal. A pessoa age com base num título jurídico. A ação do João foi totalmente diferente. Foi espontânea, sem nenhum chamamento. A colaboração dele nasceu da pura necessidade, não de uma designação prévia. É essa ausência completa de título que o joga para outra categoria. Entendi. A diferença é se a pessoa foi chamada para o jogo pelo Estado, de alguma forma, ou se ela pulou da arquibancada para o campo porque o time precisava de ajuda urgente. É uma analogia perfeita. O mesário e o jurado foram chamados para o jogo. O João pulou da arquibancada. Certo. Entendi a diferença para o colaborador. Mas ainda tem aquele termo que soa quase místico. Agente de fato putativo. O que raio significa putativo nesse contexto e por que não se aplica ao nosso herói, o João? Putativo vem do latim putare, que significa imaginar, crer. O agente putativo é aquele que apenas aparenta ser um agente público. A sociedade, o público em geral, acredita de boa fé que aquela pessoa tem legitimidade para agir em nome do Estado. Geralmente, isso acontece porque houve um erro, uma irregularidade no ato de nomeação ou posse daquela pessoa, mas ninguém sabe disso na hora. Me dá um exemplo prático. O exemplo clássico é o de um servidor que foi nomeado, tomou posse, trabalhou por meses, assinou documentos, atendeu o público e depois, numa auditoria, descobre-se que o ato de nomeação dele tinha um vício, um erro grave e é anulado. Pensa em todos os cidadãos que tiveram seus documentos assinados por ele. Seria um caos se todos aqueles atos fossem invalidados. Nossa, seria um desastre. Todas as certidões, permissões, tudo iria por água abaixo. Exatamente. Para evitar isso e proteger as pessoas que agiram de boa fé, acreditando na legitimidade daquele servidor, a lei aplica a teoria da aparência. Ela diz, olha, embora ele não fosse um agente de direito, ele parecia ser. Então, para proteger a segurança jurídica, os atos que ele praticou são considerados válidos. Isso não tem nada a ver com João. Ninguém olhou para ele no meio do desastre e pensou, lá vai um bombeiro ou um agente da Defesa Civil. Ele era claramente um cidadão agindo por conta própria, sem qualquer aparência de cargo público. Mas isso não parece criar uma brecha perigosa? Quer dizer que os atos de alguém que nem deveria estar no cargo são considerados válidos? Isso não mina a confiança no sistema a longo prazo? É uma tensão constante no direito. A busca pela legalidade estrita versus a necessidade de estabilidade e segurança. A teoria da aparência, que fundamenta o agente putativo, é uma escolha. O sistema opta por proteger o cidadão de boa-fé, que confiou na aparência criada pelo próprio Estado, em detrimento de uma formalidade que foi violada. É uma medida excepcional para situações excepcionais e a anulação do ato de nomeação impede que a pessoa continue agindo, claro. Mas não se pode punir o público por um erro interno da administração. Faz sentido, é uma espécie de controle de danos. Ok, e servidor público temporário?
Essa parece bem mais fácil de descartar, mas vamos eliminar de vez. Sim, essa é mais direta. Um servidor público temporário, como o próprio nome diz, tem um contrato com a administração pública. A Constituição prevê essa possibilidade para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Mas isso exige um processo formal, ainda que simplificado. Há uma contratação, um vínculo, mesmo que por prazo determinado. O João não foi contratado, não assinou nada, ele simplesmente agiu. Portanto, essa categoria está completamente fora de questão. E por último, tinha aquela opção meio esquisita, agente público de direito putativo. Isso soa como uma pegadinha dentro da pegadinha. Exato. É uma mistura de conceitos que não faz o menor sentido na prática. É como pedir um café descafeinado com cafeína. A banca de concurso coloca isso ali só para testar quem realmente entendeu a diferença fundamental. Ou você é agente de direito, ou seja, tem uma investidura regular e legítima, ou você é agente de fato, que é quem atua sem um título válido. O putativo é um tipo de agente de fato. Misturar de direito com putativo é criar um monstrinho conceitual que não existe na doutrina principal. É uma alternativa feita para confundir. Ok, minha cabeça tá cheia de termos. Fato, direito, putativo, necessário, colaborador. Confesso que tá virando uma sopa de letrinhas. A gente consegue montar um esquema, tipo um mapa mental para organizar tudo isso e colocar cada um no seu lugar? Com certeza. A melhor forma é criar uma estrutura hierárquica, como o próprio material sugere. Pensa num grande guarda-chuva chamado agentes públicos em sentido amplo. Basicamente, qualquer pessoa que, de alguma forma, exerça uma função pública está debaixo desse guarda-chuva. Certo, o grupo geral. Dentro desse grande grupo, a primeira grande divisão é entre aqueles que têm um título regular, um vínculo formal e legítimo com o Estado. Aqui entram os servidores efetivos, que passaram em concurso, os temporários, com seus contratos, os comissionados. Eles são os agentes de direito. A turma oficial, digamos assim. Os que têm crachá. Exato. Num ramo diferente, um pouco ao lado, a gente tem os particulares em colaboração. Eles não têm um vínculo permanente, como um servidor de carreira, mas como a gente discutiu, eles agem com base numa justificativa jurídica clara. É o caso do mesário, do jurado. Eles têm uma designação, uma delegação que os autorizam a agir. O pessoal que foi convocado para o jogo. Perfeito. E por fim, numa categoria totalmente separada, a mais excepcional, temos os agentes de fato. A característica principal deles, o que os define, é que eles agem sem título nenhum ou com título inválido. Eles não têm crachá, nem foram convocados. O pessoal que pulou da arquibancada. Exatamente. E aqui está a chave da questão. Esse grupo dos agentes de fato se divide em dois. De um lado, o necessário, que age porque a situação de emergência, de calamidade, o obriga a isso. É o nosso João. Do outro lado, o putativo, que age com uma aparência de legitimidade que engana a coletividade de boa-fé por conta de um erro da própria administração. Ah, agora sim. Vê que o agente de fato é uma categoria totalmente separada. Para quem age sem título nenhum, essa é a virada de chave. Antes eu estava tentando encaixar tudo na mesma árvore genealógica, mas são galhos bem diferentes. De um lado, quem tem título. No meio, quem não tem título permanente, mas tem uma base legal para agir. E na outra ponta, os que não têm nada disso e agem ou por pura necessidade ou por uma aparência de legalidade. O João está nesse último grupo, no cantinho da necessidade. É exatamente essa estrutura. Visualizar dessa forma ajuda a fixar os conceitos e a entender a lógica por trás de cada classificação. Então, no fim das contas, a história do João e da Mévia nos ensina algo profundo sobre o direito. Ensina que, em momentos extremos, a necessidade de proteger o bem comum, a vida nesse caso, pode transformar um ato de cidadania espontâneo num ato com consequências jurídicas de função pública. É a lei reconhecendo que a realidade, às vezes, é mais urgente e mais importante que a formalidade de um papel assinado. Precisamente. A ação dele, para todos os efeitos, é vista como se o próprio Estado estivesse agindo. E isso nos leva a uma reflexão final, que vai um pouco além da questão do concurso. A doutrina reconhece que os atos do agente de fato necessário são válidos para proteger quem foi salvo.
O salvamento da Mévia é juridicamente perfeito, mas vamos levar esse um passo adiante. Vamos lá. E se durante o salvamento heróico da Mévia, o João, agindo com a melhor das intenções, mas talvez sem o treinamento de um profissional, acidentalmente danificasse um barco de outra pessoa que estava ancorado ali perto. Se o ato dele é um ato do Estado para fins de validade, quem paga por esse dano? Nossa, que paradoxo. Se o ato dele é um ato do Estado, a lógica diria que o Estado é quem deveria ser responsabilizado. O cidadão dono do barco processaria o Estado e não o João. Exatamente. A lógica da responsabilidade civil do Estado, que é objetiva, poderia ser atraída para essa situação. O mesmo ato que define o João como herói e o equipara ao Estado também poderia gerar uma dor de cabeça enorme para os cofres públicos. Ele salva uma vida, mas o Estado paga a conta do barco quebrado. Que complexo. Isso mostra como as fronteiras entre o cidadão e o Estado podem se tornar fluidas em situações limite. Completamente. Mostra que no direito, mesmo os atos mais nobres e espontâneos têm consequências em cascata. E a responsabilidade é um fio que conecta tudo, gerando efeitos que nem o próprio herói poderia imaginar no momento em que pulou na água. É um campo fascinante para se pensar sobre onde termina a ação do indivíduo e onde começa a do Estado.